Estamos vendo, Estão vendo? professor, mas tem uma tela sua que ela fica em cima da transparência. Se E der para agora? tirar, e fica melhor. Agora melhorou, agora ficou bom. Beleza. Então, olha aqui, Show. gente. A gente está falando da unidade 3, seção 3.3, Direitos Fundamentais e Direitos Humanos. A gente vai verificar quais são as diferenças, se é que elas existem, né? Então, a gente começa falando do direito ocidental moderno, falando de direitos fundamentais e direitos humanos. A gente vai ter uma discussão sobre gerações versus dimensões, qual a diferença, por que fala uma e não fala outra. Então, a gente vai ver o que são direitos humanos, para que servem esses direitos humanos e quais as suas dimensões. Só lembrando que essa questão de que dimensões existem não é muito pacífica. A gente vai mostrar para vocês aqui. Conceito: direitos humanos estão em forma de abreviada de mencionar direitos fundamentais da pessoa humana. Então, gente, existe diferença de direitos fundamentais e direitos humanos? Alguns autores falam que é o local onde está o direito. Então, se for um direito constitucional, o direito está constitucionalizado, ele seria um direito fundamental. Se ele é garantido na ordem internacional, eu tenho então normas internacionais garantindo o direito, ele teria o nome de direitos humanos. Mas, gente, na verdade, todos vão falar, tanto direitos humanos quanto direitos fundamentais, e eu ainda acrescento essa lista os direitos de personalidade no Código Civil, todos falam de direitos mínimos, patamares mínimos civilizatórios em matéria de norma jurídica, que são concedidos às pessoas pelo fato delas serem pessoa. Isso que a gente tem que entender. Então, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são direitos garantidos a todas as pessoas pelo fato delas serem pessoas. Por que eles são chamados de fundamentais? Porque sem eles a pessoa não consegue existir. Então, direito à vida, a nossa consciência, a escolha da nossa religião, a nossa intimidade. Então, esses direitos são garantidos na nossa Constituição. Esses direitos, nós vamos ver a evolução desses direitos. Esses direitos, então, houve luta para que esses direitos existissem para todas as pessoas. Então, ela não consegue existir, não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. Só entendendo, então, que numa democracia, ela pressupõe representatividade e limitação de poder. Então, a democracia, ela vai ser uma democracia em que eu vou ter representatividade, se ela é uma democracia representativa, se ela não é uma democracia direta, mas hoje em dia eu não conheço democracias diretas no mundo. Até os cantões suíços, eles adotaram modos de democracia representativa. Então, nós temos alguém que vai nos representar, então nós temos uma sucessão de pessoas que administram aquele estado, há uma votação para eleger essas pessoas, por isso representatividade. Na democracia eu tenho a Constituição sendo forma de limitação de poder. A Constituição, então, ela vai dar o desenho do Estado, ela vai constituir o Estado, ela fala quais são os órgãos de poder do Estado e, ao mesmo tempo, ela vai limitar o poder, ok? E aí nós temos o que se chama de Estado democrático de direito. Nesses estados em que a sua democracia, isso é, essa sucessão de representantes para administrar o Estado, ela é baseada no direito, baseada na lei, principalmente na Constituição, então vem o movimento constitucionalista, então reforça o Estado democrático de direito. Nós temos como matéria constitucional necessária os direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais do cidadão são necessários que eles constem na Constituição. Eles são matérias constitucionais. Eles não são matérias constitucionais formais, eles são materialmente Constituição. Então, gente, poder delegado pelo povo não é absoluto, ele é limitado e subordinado a direitos e garantias individuais. O poder do Estado, ele não pode violar direitos mínimos civilizatórios do ser humano. Só lembrando que, ao mesmo tempo que a gente fala isso, a gente precisa lembrar que nenhum direito é absoluto. De novo, nenhum direito é absoluto. Então, mesmo os direitos fundamentais, eles podem ser relativizados. E como grande exemplo, a gente tem aí a relativização do direito à vida. Em caso de guerra, se eu cometer crimes de guerra, eu posso ser condenado à morte. Então, isso acaba sendo uma relativização do direito à vida.
Direitos humanos são direitos de defesa, chamados então de negativos, porque protegem o homem. Então, são direitos para a proteção do ser humano. A gente tem que ter cuidado, porque quando a gente for ver as gerações, a gente vai ver que tem a primeira geração de liberdades negativas e a segunda geração de liberdades positivas. A gente pode confundir um pouco aqui. Mas quando o Alexandre Moraes fala que direitos humanos são direitos de defesa, então eles são chamados de negativos porque protegem os homens, na verdade eles estão tentando ser desse primeiro momento em que eles afastam o Estado. O Estado tem que permitir que essa pessoa exista e se desenvolva como tal. Civilizações buscaram quebrar as amarras causadas pela opressão e pela desigualdade. A gente vê isso principalmente na questão da Revolução Francesa, na independência americana, através de movimentos intelectuais e revolucionários em busca da tão sonhada dignidade da pessoa humana, considerando a pessoa em si o bem mais valioso. Então a gente vê isso muito claramente lá na Revolução Francesa, em que as pessoas cansadas de opressão, regimes monárquicos, elas vão revolucionar. E vão revolucionar no sentido de trazer um modo de administrar o Estado. Na verdade, uma Constituição acaba sendo fruto dessa revolução. As constituições do movimento constitucionalista começam a graçar, mas o fato é que define-se que os cidadãos têm direitos mínimos nesse momento. Então, nessas lutas, nesse momento em que nós temos o liberalismo e o iluminismo como sendo ideologias desse momento. Histórico, então. Os direitos humanos, a gente pode ver lampejos ou então germes desses direitos desde o Egito e Mesopotâmia. Então, lá já existiam mecanismos de proteção individual do cidadão com relação ao Estado. Então, se nós entendemos que os direitos humanos são limitações, lá no Egito e na Mesopotâmia já existiam mecanismos de limitação. Então, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, nós temos algo que limitava o Estado. Então, um dos primeiros códigos a articular um conjunto de direitos humanos, tais como vida, propriedade, honra, dignidade e família, foi o próprio Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi, ele tinha alguns pontos de defesa e limitação do Estado com relação ao cidadão. É interessante, se a gente lê a história da Mesopotâmia, a gente vê que lá já teve sistemas muito avançados, regrediu, avançou, e aí aquela sociedade acaba sendo dominada, etc. O fato é que nós já tivemos algo muito moderno há mais de 3.000 anos e hoje a gente luta com questões que são comezinhas. Lei das 12 Tábuas, lá em Roma, considerada um dos primeiros textos escritos a dedicar espaço aos direitos de liberdade, propriedade e proteção do cidadão. Aristóteles, então, na Grécia, ele vai discutir questões como saber, felicidade e justiça, principalmente as questões ligadas à justiça são importantes para o direito, mas questões do desenvolvimento do ser humano, que era necessário para o desenvolvimento das pessoas, e o Estado deveria, então, garantir esse desenvolvimento. O campo da justiça, então, ele evidencia a necessidade de divisão do poder, isso é muito importante, porque desde Aristóteles eu já tenho essa discussão de divisão de poder. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que o poder ele embriagava as pessoas, ele corrompia as pessoas. Então, o ideal é que houvesse separações de função de poder. Agora, já teve discussões sobre separação de poder, falando que, olha, eu separo, mas a mesma pessoa pode exercer todas as funções, justificando, inclusive, que o monarca exercesse esses poderes, na verdade, essas funções de poder de maneira separada. O fato é que, nessa discussão, nós temos, então, algo que no futuro vai ser apropriado por Montesquieu e Locke e vai gerar tripartição de poderes e o que a gente conhece hoje como as funções de poder executivo, legislativo e judiciário, que acabam também sendo formas de limitação do poder. Então, a gente está vendo aqui alguns direitos e algumas discussões que acabaram limitando o poder. Diga.
Esse aí que é o sistema de freios e contrapesos, que um poder limita o outro ao mesmo tempo que vigia, é Isso, isso? perfeito. A tripartição vai acabar gerando isso mesmo, viu, Carlos? Então, Aham. o sistema de freios e contrapesos vem dessa discussão que, ao repartir as funções de poder, uma função vai vigiar a outra função, e a partir daí eu não tenho essa perversão dos seres humanos, eu não tenho essa corrosão do caráter do ser humano. É muito mais difícil de alguém se corromper se eu divido essas várias funções. Você está certíssimo ao fazer essa afirmação. Então, Aham. a tripartição de poderes, ela acaba sendo base para o Estado Democrático de Direito. Então, desde Aristóteles já se pensava nessa divisão de funções, se pensava na limitação do poder e já se pensava que o poder corrompia, então o poder tinha que ser limitado. Direitos humanos, então, eles vão surgir, essa doutrina de direitos do homem surge na antiguidade como versão desenvolvida de um direito natural, só explicando, não é que os direitos humanos tenham surgido naquela época, mas muito se discutiu dentro do que se chamou de justnaturalismo ou direito natural. O justnaturalismo, ele imaginava, a partir da metafísica, direitos mínimos para as pessoas, porque as pessoas, afinal, eram filhas da divindade. Então, a divindade garantiria às pessoas direitos mínimos. Isso depois foi substituído. Então, depois essa ideia metafísica do chamado direito natural, então, o direito natural fortemente influenciado pela religião, ele é transformado a partir da época do Renascimento, então do uso da razão, e nós temos o direito natural embasando a sua limitação de poder e os direitos mínimos civilizatórios na razão. Então, se as pessoas pensassem no mínimo, elas entenderiam, e todas elas conseguiriam chegar a essa conclusão lógica, racional, de que o ser humano precisava de direitos mínimos para sobreviver. Então, o direito natural, ele inicia já essa discussão de direitos mínimos, inicia como sendo algo dado pelos deuses e depois evolui como algo da divindade, algo da metafísica, para algo da razão. Até hoje fala-se em direitos humanos, então que nós temos que pensar em direitos que são, mínimos e civilizatórios, mas a maioria dos direitos, ela acabou sendo positivada, isso é, escrita, colocada em textos jurídicos, principalmente nas constituições. A Idade Média, a gente tem importantes documentos jurídicos, mas a Idade Média a gente conhece como a Idade das Trevas. Então, a gente não tem muita discussão sobre direitos mínimos, apesar da Igreja dominar esse período. Então, nós temos forais, cartas de franquia, só que nós temos registros de proteção de determinado fragmento da população, e não da população como um todo. Então, gente, os direitos do homem, eles são garantidos, eles são discutidos para grupos específicos e não para a totalidade de uma população de cidadãos. Nós temos em 1215, agora já começa a ficar bom, porque 1215 marca também, é um marco histórico para o constitucionalismo. Só lembrando que as fases não são estanques. Enquanto um local eu tinha uma dominação de igreja, no outro local eu já estava mais avançado em determinados aspectos. Então, lá na Inglaterra, em 1215, eu tenho o que se chama de Magna Carta. Só lembrando, é aquele documento que o João Sem Terra, ele assinou para os barões, porque João estava abusando do seu poderio de tomar a riqueza dos barões para que ele pudesse guerrear. Então, os barões colocaram João na parede e falaram: você vai assinar um documento em que a sociedade, os nobres, né, gente, ou em algum direito um ou outro para os servos, mas que as pessoas vão ter direitos. Então, 1215, decorrente da lei da terra, Magna Carta, vai dar direito para os ingleses. E também a Magna Carta é considerada a base do constitucionalismo inglês, e ela é um dos documentos sempre citados como base do constitucionalismo em si. Previa garantias de liberdade de igreja, liberdade de culto, um dos direitos principais até hoje em dia. Então, liberdade de igreja,
da Inglaterra, restrições tributárias. É desse momento, gente, da Magna Carta, que nós temos aquela velha frase do nullum tributo sine lege, nullum crime, nulla pena sine lege. Então, eu só posso ter tributo se eu tiver lei, eu só posso incriminar alguém se aquele crime existe antes da realização, da sua materialização, e que a lei defina de maneira clara o que é considerado crime. Graduação da pena à importância do delito, princípio do due process of law, o devido processo legal, o livre acesso à justiça, liberdade de locomoção, livre entrada e saída do país, direito à propriedade privada. Então, gente, só falando um pouco do due process of law, a gente está falando daquele conjunto de regras processuais que existem para que o Estado possa garantir o direito de ação do cidadão. Então, o cidadão, quando existe um conflito, uma relação conflituosa, uma prestação que foi resistida, esse cidadão ele vai para o judiciário porque ele mesmo não pode fazer vingança privada. O judiciário puxou para si a resolução de conflitos a partir da heterotutela. Então, o Estado vai impor a sua decisão aos cidadãos. Beleza. Então, o que a gente tem que entender é que, para o conflito ser resolvido, ele vai ser resolvido através de um método, uma metodologia chamada de processo. Esse processo, ele é disciplinado por lei. Existem normas que vão disciplinar esse processo. E essas normas têm que ser seguidas. Então, ele mostra as regras do processo e essas regras do processo têm que ser seguidas para a solução de conflitos. Isso é o que se chama, então, de devido processo legal ou due process of law. Declarações de direitos humanos. Temos Declaração da Independência das Colônias Norte-Americanas. Então, temos a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 76, e a própria Constituição Americana, de 1787, que vão tratar de direitos fundamentais, vão tratar de direitos humanos com relação ao cidadão. Só lembrando, gente, a gente tem que entender que nesse momento ainda tem escravidão. Então, beleza, independência, ótimo. Olha lá, 1776, os Estados Unidos têm escravidão, o Brasil tem escravidão. Então, quando se fala de direitos humanos, acaba sendo um pouco estranho, porque eu falo de direitos humanos, mas eu ainda tenho pessoas tendo propriedade de pessoas, ok? Então, a gente tem que entender que pessoas eram abarcadas por aí também, e com relação à questão da universalização. Eu não tinha universalização. Alguns cidadãos teriam mais direito que os outros. Outros cidadãos, aliás, eu não posso nem falar que eles eram cidadãos. Outras pessoas, na verdade, eram consideradas coisas, e como coisas eram propriedade de pessoas, o que é um absurdo, e a gente volta a isso lá na última sessão que a gente for falar hoje. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, direitos humanos são consagrados e universalizados. Então, nós temos, através do iluminismo, através da discussão da Declaração dos Direitos do Homem, é uma tentativa de falar o que todas as pessoas deveriam ter. Agora, gente, de novo, olha aqui, 1789. Então, são praticamente 99 anos antes da nossa abolição da escravatura. Então, beleza, que lindo, olha, direitos iguais, todos somos iguais, temos que ter um mínimo civilizatório, mas eu ainda tenho escravo, mas eu ainda tenho uma lavoura que oprime escravo. Então, era muito bonito o discurso, mas a prática, ela não vai ser muito igualitária. É óbvio que a gente tem que entender também que esses ideais que fizeram França revolucionar, fizeram Estados Unidos revolucionar, ideias iluministas que fazem esses dois locais revolucionar, eles influenciam estudantes na Europa. E aí vamos só entender o seguinte, no Brasil, quem tinha dinheiro mandava seu filho estudar na Europa. Isso é muito importante porque quando ele voltava, ele trazia ideias iluministas, ele trazia ideias de igualdade, ideias que foram essenciais e muito importantes para a luta pelo abolicionismo, ainda bem. Estado contemporâneo da luta do terceiro Estado francês, então estamos falando da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai substituir a sua monarquia
por um governo democrático, depois volta o império, depois volta a república na França. Beleza. Então, a França, ela vai construir a sua política e ideologia de forma que ela acabe gerando uma democracia sólida. Por que que as pessoas revolucionaram na França? Todo mundo sabe, os monarcas, eles não estavam nem aí para a população, eles viviam no falso, viviam em castelos, viviam em Versailles, enquanto a população não tinha nem dinheiro para comer pão. Então, por conta dessa opressão, por conta da miséria, aí é a recomendação do livro Os Miseráveis. Na verdade, gente, se você quiser assistir o filme também, tá de bom tamanho, o filme é muito bem feito, principalmente o filme mais recente que foi feito sobre Os Miseráveis, vai te mostrar essa miséria que existia na França. É um filme até bem emocionante, então vale a pena assistir. Então nasce da opressão, miséria, pelo poder do monarca, o poder despótico, das sucessivas e fracassadas monarquias absolutistas. Só lembrando que nesse momento eu tenho a pessoa do rei sendo expressão divina, então o rei só é rei porque Deus quer, ele é indicado, ele é ungido por Deus, ele faz o que ele quiser, e em fazendo o que ele quiser, ele não pode ser processado, ele não pode ser alcançado, porque o rei nunca faz nada errado. Então, as pessoas, elas vão se cansar de ser exploradas, o rei e a nobreza acabam sendo expressão de exploração, e elas vão convulsionar. O povo deseja, então, liberdade, igualdade e fraternidade. Guardem isso, gente. Guardem o slogan francês, porque ele vai ser necessário para a primeira, segunda e terceira geração ou dimensões, a gente vai ver aqui a diferença dos chamados direitos humanos, ok? Então, o povo queria liberdade, igualdade, fraternidade, aí quem gosta de dar uma de, opa, eu sei tudo, liberté, égalité e fraternité, através da representatividade, sufrágio universal. Então, o povo queria que eles tivessem liberdade, que o Estado se afastasse, eles queriam igualdade, eles queriam propriedade. Então, as pessoas queriam um Estado totalmente diferente e fizeram isso a partir da Revolução Francesa. A luta pelo sufrágio, obviamente, só poderia acontecer numa república. Eu não vou votar e eleger reis, apesar de eu já ter tido isso lá em Roma. A gente viu que eu tinha uma fase em que o rei era eleito pelo Senado. Então, nós temos o sufrágio universal pertencendo a esse momento de democracias representativas, democracia em que as pessoas escolhem os seus representantes que vão falar o que o povo quer. O poder, ele vinha através da lei, a lei trazia princípios de generalidade e impessoalidade para garantir o justo, a lei tornando-se expressão da vontade de todos. Então, gente, eu tinha antes a vontade do monarca sendo mais importante, o que ele entendesse era isso mesmo. A gente tem uma substituição desse poder de uma só pessoa pelo poder da lei. Subordinação das pessoas ao monarca, agora nós teríamos a subordinação das pessoas à lei. A lei é que deve ser obedecida, a lei mostra as regras, as normas jurídicas, a lei então deve ser cumprida por todos, todos sendo igual perante a lei. A gente vai discutir sobre isso, ok? Então, o poder, ele vinha da própria lei. Era a lei que falava quem exerceria o poder, de que maneira exerceria o poder e que o poder emanava do povo. Surge, então, o constitucionalismo, com o constitucionalismo a superioridade da Constituição. Então, o movimento constitucionalista ele foi muito importante para que a gente entenda, a Constituição ela era esse fator de limitação e organização do Estado. A Constituição ia trazer competências, ela ia informar quem exerceria o poder em nome do povo. Então, superioridade da Constituição como limitadora de poder, instituidora de um governo não arbitrário. Não era um governo que ficava vinculado ao que entendesse o monarca. Era um governo que era vinculado a uma lei. Era um governo que as pessoas escolhiam seus representantes e, a partir daí, a partir de uma lei, eles saberiam o que fazer e o que não fazer, o que seria lícito se fizessem de acordo com a norma, o que seria ilícito se não concordassem com a norma. Olha aí, os freios e contrapesos, Carlos.
Sistema de freios e contrapesos de Montesquieu como fórmula de limitação de poder em face da garantia de direitos dos indivíduos contra a ação do próprio Estado. Então, a tripartição ela foi importante, então a gente já viu que essa ideia começa em Aristóteles, passa por Locke e vem aqui desaguar em Montesquieu. Os freios e contrapesos são importantes, por quê? Porque ao invés de eu concentrar poderes e corromper uma pessoa, que vai olhar para aquele poder e vai falar, nossa, eu quero muito exercer esse poder, eu tinha 3 funções distintas que deveriam se fiscalizar, e essas 3 funções, sendo separadas, garantiriam que eu não teria a corrupção do caráter de quem as exercesse. Óbvio que isso é teoria, né, gente? Então, a gente viu que às vezes as funções acabam se juntando e acabam se corrompendo. O Brasil é pródigo em casos de corrupção. Constitucionalismo social, sistema de defesa do regime constitucional, seja ideologia, todos os governos deveriam ser regulados por uma Constituição, só lembrando que além do constitucionalismo, o constitucionalismo seria social, porque o constitucionalismo se preocuparia com direitos fundamentais, se preocuparia com a sociedade em si. Então, além de organizar o Estado e limitar o poder, ele traria os direitos fundamentais do cidadão. Então, neste documento jurídico, seriam inclusos os direitos e garantias relativos à defesa dos direitos humanos. Só lembrando, qual que é a diferença de direito para garantia? A garantia é a entrega de um mecanismo de busca do direito que é dado pela própria Constituição. Então, se eu tenho direito, esse direito não é me entregue, eu tenho um mecanismo de solução desse conflito que pode surgir, que é uma garantia. Então, se eu tenho um direito líquido e certo sendo violado, eu tenho um mandado de segurança. Se o meu direito de locomoção é violado, eu tenho habeas corpus. Então, eu tinha direitos e garantias nas constituições, e isso considerava, então, que essa Constituição seria oriunda de um constitucionalismo social. Geração ou dimensão? Vamos tentar desenhar aqui de manhã, eu não consegui de jeito nenhum, apanhei pra caramba. Geração, gente, parece que... Vamos imaginar aqui o computador. Temos o computador CP500 da Prológica. Eita, Gustavo, você é antigo, hein? Você é um dinossauro. Beleza. Ele foi substituído pelo 386. Eu acho que tinha até 286, gente, mas eu não sou tão antigo assim, não. Aí depois 486. Aí depois Pentium. O fato é que eu quero que vocês vejam que uma geração acaba substituindo a outra geração. Quando eu falo de dimensões, então, quando a gente começa a falar de dimensões, a gente está falando que uma dimensão, ela acaba substituindo a outra dimensão. Então, olha aqui, quando eu falo de dimensões, eu estou falando que houve uma luta e eu consegui isso aqui de direitos fundamentais. Posteriormente, as pessoas lutam e conseguem mais isso aqui de direitos fundamentais. Posteriormente, mais isso aqui em matéria de direitos fundamentais. Posteriormente, então, eu tenho sempre um acréscimo. Quando se fala de dimensões, eu estou falando sempre de um ganho de direitos. Eu não estou falando de uma geração substituindo uma outra geração, e aqueles direitos iniciais eles caem no ostracismo, no esquecimento e não são mais utilizados. Não é isso que eu estou falando aqui. Então... Vai transferir o dinheiro na minha conta para eu pagar. Aí eu tenho que pagar meu tio, tenho que pagar o depósito. Eu vou tentar resolver isso tudo amanhã, eu sei. Então, gente, olha aqui. Vamos prestar atenção. É certo a gente utilizar dimensão ou geração? Apesar da maioria dos autores falar em geração, hoje em dia fala-se que o termo correto seria dimensão, por conta dessa ideia de acréscimo de direitos. Então, olha aqui, o termo dimensão é mais apropriado, esse que envolve um caráter de continuidade e não de substituição. Geração pode passar a ideia de substituição e não de continuidade e acréscimo. As dimensões se somam ao longo da história da humanidade.
A separação de gerações ou dimensões de direitos humanos decorre da própria evolução humana, filosófica e tecnológica. Grande parte da doutrina, então, aceita essa divisão em dimensões, por entender que a classificação fragmentada traz facilidades para efeitos de ensino e aprendizagem. Então, a maioria da doutrina hoje entende que seriam dimensões de direitos humanos e não gerações de direitos humanos. Só lembrando, olha aqui, gente, olha o momento. Falei para vocês guardarem essa informação. Olha aqui. Vamos inverter. Aqui deu uma invertidinha. Primeiro vem liberdade, tá? Liberdade, igualdade, fraternidade. Aqui inverteu. Aqui vai perverter o seu pensamento. Então, vamos imaginar que no primeiro momento, vamos imaginar na Revolução Francesa, as pessoas queriam que o Estado se afastasse. Elas não queriam o Estado presente. Elas estavam cansadas daquele Estado que as oprimia, daquele Estado, então, que fazia tudo e não perguntava o que as pessoas queriam. Então, eu tenho um pedido de afastamento do poder estatal. Depois, eles querem que o Estado volte. A gente vai ver essa evolução. E depois as pessoas querem ser reconhecidas como iguais, e para isso o Estado, então, vai lhes conceder direitos, mas verifica-se que existem direitos que vão além dos direitos individuais, vão além dos direitos coletivos. Então, a gente tem essa definição, a gente vai mostrar aqui, desses direitos que são transindividuais. Então, a gente tem dimensões de direitos humanos, levando em conta o momento histórico em que foram institucionalizados, ou seja, positivados em nossa geração, em nossa legislação. Nós temos, então, 4 dimensões. As 3 primeiras são iguais para todos os autores, não há dúvida. Da 4ª em diante começa a confusão. Então, alguns autores entendem que são 4, alguns autores entendem que são 5, e assim por diante. E, às vezes, eles nem concordam com o que seria a 4ª ou 5ª geração, se eles concordam que existe 4ª e 5ª geração. A doutrina, então, que trata da classificação, fala de 4, e aí nós temos, primeira dimensão, gente, olha aqui, liberdade, mostrei para vocês. Então, o que é essa liberdade? Uma liberdade negativa. Sai, Estado, não quero você perto. Como assim, Gustavo? Então, chamados de liberdades públicas, a primeira e segunda dimensão, relacionados, então, à vida e à liberdade, dever de abstenção do Estado. O Estado só vai se meter na minha vida se for extremamente necessário e se a lei autorizar que o Estado se meta na minha vida, entre na minha vida, faça alguma coisa. Então, aquela questão de ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, é bem primeira dimensão de direitos humanos. Então, o Estado só vai fazer algo se tiver uma lei para obrigar o cidadão a fazer algo. Então, é uma liberdade negativa porque confere limites ao Estado. O Estado não pode mais fazer o que quiser, o Estado tem que fazer somente o que a lei permite que o Estado faça. Então, frente ao cidadão, o Estado ganha limites para que o Estado não viole o direito do cidadão. Surgem durante a Revolução Francesa. Só que aí, gente, oba, beleza, Revolução, tiramos o rei, Napoleão tentou virar imperador, a República Francesa. Começa algo que se convencionou chamar de Revolução Industrial. Então, nós temos a transição do artesanato para a confecção em série de produtos. Beleza. Como isso aconteceu? Então, nós temos máquinas, teares mecânicos, vapores. Nós temos a exploração intensa do ser humano pelo ser humano. Então, o que acontece? Vamos para a segunda dimensão. A primeira, sai Estado. A segunda, volta Estado, pelo amor de Deus, que eu estou sendo explorado. Olha aqui, gente, então, a segunda dimensão. Direitos econômicos, sociais, culturais, chamados de direitos de igualdade. Então, eu quero que o Estado volte, ele tem que interferir na minha vida, porque eu estou sendo explorado. Necessidades, então, da sociedade da Revolução Industrial, nos pré e pós Primeira Guerra Mundial. Liberdades positivas, então eu quero que o Estado faça alguma coisa para mim, então orientam o cidadão a exigir, eu exijo que o Estado intervenha
no sentido de garantir proteção ao cidadão. Então, no primeiro momento, liberalismo, sai Estado, não quero você aqui. Então, se afaste de mim porque você só faz coisas erradas. Você não deve estar controlando a sociedade. Segundo momento, opa, Estado, volta, me arrependi de ter te mandado embora. Por quê? Como você foi embora, muita coisa foi desregulamentada e eu passei a ser explorado. Você tem que regular essas relações entre as pessoas para que não haja excessos de um cidadão versus outro cidadão. Surge, então, a partir de abismos sociais criados pela expansão do capitalismo. Só lembrando, gente, que o capitalismo sempre se reinventa. Eu não estou fazendo aqui uma crítica ao capitalismo, falando que não deve existir, falando que nós tenhamos que ir para o socialismo. Eu estou mostrando as dimensões de direitos humanos. E o próprio capitalismo, o próprio liberalismo, ele vai se reinventar e ele vai permitir até a criação do Estado Social de Direito, que é uma ótima modalidade, que é aquele Estado que está ali controlando o que tem que ser controlado e concedendo às pessoas que têm mais problemas chances delas serem igualadas aos cidadãos. Diga, Carlos. Não, é só... Eu pensei alto aqui. Foi mal, desculpa. Opa! Então, gente... Opa! Se num primeiro momento eu quero que o Estado se afaste, no segundo momento, quando as pessoas se veem exploradas, elas querem que o Estado volte. Então, surge a partir dos abismos criados pela expansão do capitalismo, a partir desse liberalismo inicial. Desse momento também temos a questão de luta de classes, ou chamada questão social, que é uma expressão da doutrina de Karl Marx, que vai falar que a classe trabalhadora sua própria miserável situação em pleno desenvolvimento capitalista. Então, essa percepção de que os trabalhadores são explorados e que eles são coisificados e que existe a superestrutura é uma discussão desse momento. Surgimento de sindicatos, surgimento de cooperativas também é desse momento. Então, nós temos estados mais desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos tendo o que se chama de luta de classes. E essa luta de classes, gente, ela acaba se tornando em alguns momentos violenta. Então, nós temos sabotagens, nós temos incêndios criminosos. Então, a luta do trabalhador para não ser explorado naquele momento. Acréscimo e concentração de riqueza nas mãos de empresários burgueses, não mais preocupados com a penúria da classe trabalhadora, agora miserável, substituída pela máquina e trabalhando sem condições mínimas que garantissem a saúde e sobrevivência. Tem relatos de que pessoas trabalhavam 18 horas, isso quando era criança, porque os adultos trabalhavam 20, né? Então tem relatos bem bárbaros dessa época da Revolução Industrial. Só lembrando que o direito do trabalho surge nesse momento também. Então, é importante que a gente entenda que alguns ramos do direito nascem para proteger o cidadão. A massa de mão de obra desempregada, principalmente mulheres e crianças vivendo em condições subhumanas, gerou reação contra ricos. E aí nós temos aí o terrorismo, nós temos aí a sabotagem como sendo medida política para lutar por direitos de trabalhadores. A situação se tornou uma ameaça à estabilidade das instituições e, claramente, a continuidade do processo de desenvolvimento econômico. Opa, está virando confusão. Então, isso não deveria existir. Trabalhadores buscam seu lugar na política, a gente tem luta por representatividade dessa parcela da população que trabalha e, a partir daí, a gente tem a necessidade, vista por eles, de eleger representantes. Partidos surgem, então, para que haja representação. Nós temos a igreja com a encíclica Rerum Novarum, ou Coisa Nova. A Igreja Católica estão falando em nome do fim da desigualdade, estão falando que o ser humano está sendo explorado, que isso é absurdo, que o Estado deveria intervir em benefício da dignidade humana. Estados, então, forçosamente passam a pensar em direito ao trabalho, à subsistência, à educação, como formas primárias, formando o que se chama de direitos econômicos e sociais.
Esses direitos, eles formam o que se chama de segunda dimensão. Onde que nós temos os direitos de segunda dimensão? Constituição Francesa, 1848, após conflitos. Então, nós temos a garantia de direitos reconhecidos à família, propriedade, trabalho, educação e assistencialismo. Na verdade, gente, num primeiro momento, oba, beleza, todos são iguais perante a lei. Mas essa igualdade é meramente formal. Não existe igualdade material. Uma pessoa rica não é igual a pessoa pobre. Então, o Estado tem que tentar regular essa desigualdade para que ela não seja muito grande, para garantir a essa pessoa que ela consiga chances mínimas de sobrevivência. Então, nós temos aí direito à família, então reconhecendo os direitos à família, propriedade, trabalho, educação e assistencialismo àqueles que necessitam. Constitucionalização desses direitos de segunda dimensão, e aí nós temos grandes exemplos, mas os dois maiores exemplos sempre são a Constituição Mexicana e a Constituição de Weimar, que a gente vai ver na próxima transparência. Então, outros países passam a inserir tais direitos em suas legislações superiores, Constituição Mexicana de 1917, Declaração Russa de 1918, Tratado de Versalhes, França, 1919, que inclusive constitui a Organização Internacional do Trabalho. Só lembrando que o Tratado de Versalhes, ele é um acontecimento do pós-Primeira Guerra Mundial. E, além disso, vamos discutir a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi disputa por colônias, disputa por territórios para que pudessem ser explorados e, a partir dessa exploração, busca de matérias-primas para industrialização. A segunda, por territórios de influência. Então, sempre a gente tem alguém querendo conquistar o território de outro alguém para exercer a sua influência ali. Então, a OIT, ela vem desse momento, ela vem do pós-Primeira Guerra Mundial. Olha a Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar é a Constituição do entreguerras alemão. Então, a Alemanha perde a Primeira Guerra, o povo alemão está arrasado, ele tem que pagar uma conta muito cara de indenização aos vencedores, e aí isso oprime demais o povo. Isso acaba gerando o que gerou em matéria de populismo, em matéria de extrema-direita, e aí nós temos o que se chama de nazismo, e aí a Segunda Guerra acaba acontecendo. Então, Constituição Alemã de 1919, Weimar, ápice dos direitos econômicos, sociais e também culturais. A Alemanha, após a Primeira Guerra, elaborou a Constituição Republicana, dedicando toda a sua parte 2 a direitos fundamentais ao povo alemão. A Constituição Mexicana e a Constituição da República de Weimar são sempre grandes exemplos dessa segunda geração de direitos humanos. Eu falando de geração, gente, eu acabei de falar para vocês que é dimensão. Está vendo o hábito entortando a boca? Bem, vamos lá. Terceira dimensão. A terceira dimensão, ela é uma dimensão que vai falar da fraternidade. Então, liberdade, igualdade, agora fraternidade. Eu falo aqui de direitos coletivos, eu falo aqui de direitos individuais homogêneos para várias pessoas. Eu falo aqui de direitos chamados de difusos, isso é, direitos que têm que ser defendidos, mas que eu não sei muito bem quem são os titulares desse direito, mas eles são necessários para todos os seres humanos, como é o caso, por exemplo, do meio ambiente. Então, os direitos voltados à coletividade, comunidades, eles são direitos de solidariedade e fraternidade, e eles complementam esse tema de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Pensa-se, então, em direito ao progresso, autodeterminação dos povos, inclusive está no começo da nossa Constituição, desenvolvimento, comunicação, meio ambiente sadio, então a defesa do meio ambiente ela está aqui, equilibrado, qualidade de vida, direito ao patrimônio comum da humanidade. Então, tem determinados bens da vida que são de toda a comunidade e têm que ser defendidos. Não é só o Gustavo querendo afastar o Estado, o Gustavo chamando o Estado para prestar serviços para ele, é, na verdade, o Gustavo e toda a comunidade preocupada com certos bens da vida. Direitos modernos, provenientes da urbanização das sociedades humanas, surge como resultado de novas reivindicações do ser humano, geradas
pelo impacto tecnológico no pós-Segunda Guerra, que levou a pensar, então, na essência e destino do próprio ser humano. Então, gente, olha que interessante, aconteceu algo na população, aconteceu uma atrocidade muito grande, várias atrocidades grandes, mas a Segunda Guerra foi pródiga na exploração do ser humano pelo ser humano, no abuso, no genocídio. Então nós temos todas as pessoas pensando muito no que fazer a partir dali, e aí nós temos o nascimento desses direitos de terceira dimensão. Preocupa-se então em fornecer garantias aos direitos já existentes, ferramenta para o seu aperfeiçoamento, porém vale lembrar que a doutrina ainda não está muito bem amadurecida. Inclui a maioria desses direitos na Constituição, no seu texto. Então, nós temos primeira, segunda e terceira dimensão de maneira muito clara na nossa Constituição. Não são, então, garantidas, são políticas públicas que protejam algumas comunidades de exclusão social e precariedade da qualidade de vida advinda do progresso rápido e da utilização em massa de recursos naturais. Nas três primeiras dimensões, então, de direitos humanos, nós temos as garantias. Então, nós temos modos de defender esses direitos garantidos pela própria Constituição. Só lembrando, então, que direitos são disposições declaratórias que informam a existência de direitos reconhecidos e positivados no ordenamento, e garantias, disposições assecuratórias, são os modos que se garantem os direitos que são trazidos. Então, o direito é aquilo que você acaba podendo exigir do Estado, e a garantia é você exigir do Estado que entregue o direito que foi garantido pelaquela norma jurídica. Quarta dimensão, agora começou aqui zumba, tá, gente? Então, aí nós temos a quarta dimensão, alguns autores vão falar, outros autores não vão falar, surge na era digital, também pode ser chamada de direitos de sobrevivência, direitos de informação. Aí, a sua autora traz exemplos: preservação do genoma, não proliferação das armas nucleares, direito à pesquisa genética, clonagem, exploração espacial. Então, todos relacionados à vida e sua continuidade. Só lembrando que não é ponto pacífico. Laffer, então, a ideia da sobrevivência do homem na própria Terra. Então, estudamos e garantimos o direito à vida em face da segurança pública, pena de morte, aborto, eutanásia, direitos de nascer, do nascituro, direito de saúde, maternidade, paternidade, do meio ambiente, do trabalho, da expectativa de vida, da guerra, da legítima defesa e outros. Então, só lembrando, quarta dimensão, quando eu falo dela, vida e sua continuidade. Esses fatores acabam afetando a vida, ok? E autores, então, finalizando, que falam de quinta e sexta dimensões, ok? Aí, dependendo do autor que você pega, você vai ter aí uma diferenciação. Características dos direitos humanos. A gente já viu direitos de personalidade lá no Pessoas e Bens, então é muito parecido com o que a gente trouxe para vocês naquele momento. Olha ali, historicidade. A gente já viu que os direitos eles vêm se consolidando durante a história, então surgem de contextos históricos, e quando positivados na Constituição tornam-se fundamentais, mas eles são fruto de pedidos, anseios de determinado momento que vão se somando, só lembrando da ideia de dimensão. Imprescritibilidade, eles não prescrevem. Agora vamos entender o que é prescrição aqui. Não é o fato de que eu tenho um tempo para exercer meu direito, ao contrário. Enquanto houver ofensa ao meu direito, não importa que a pessoa tenha demorado na sua ofensa, a ofensa tenha durado uma vida inteira, sempre que a pessoa quiser defender seu direito fundamental, seu direito humano, ela vai poder, desde que haja a ofensa, desde que a ofensa não tenha cessado ali com relação àquele direito. Eu não posso renunciar a um direito fundamental, então eu não posso renunciar à minha vida, não posso renunciar à minha dignidade. Isso não posso renunciar de acordo com a característica dos direitos fundamentais. Inviolabilidade dos direitos humanos, eles não podem ser desrespeitados. Se são desrespeitados, eu posso tentar que a pessoa pare o desrespeito e, além disso, exigir indenização se for o caso. Os direitos fundamentais, eles são para todas as pessoas, então eles são universais. Eles, então, são dirigidos a toda e qualquer pessoa pelo fato de ser pessoa, então somente pelo fato de ser pessoa, nasci, sou pessoa,
posso exercer direitos humanos, posso exigir meus direitos fundamentais, direitos humanos, direitos de personalidade. Só lembrando que as pessoas jurídicas, naquilo que possível, também têm direitos de personalidade, têm direitos fundamentais, como, por exemplo, a defesa ao nome. Complementaridade, os direitos humanos fundamentais devem ser interpretados de forma conjunta, e aí só lembrando, a gente já viu isso lá no direito, na teoria geral da Constituição, que um direito fundamental, um princípio de direito fundamental, ele não sobrepuja ao outro, ele não cancela o outro. Então, se eu vou analisar um caso concreto de choque de direitos fundamentais, como eles são principiológicos, um vai sobressair e o outro vai mitigar. Mas numa outra análise, num outro momento de embate desses mesmos dois direitos, eu posso ter inversão. O que mitigou no momento sobressai e o outro vai mitigar. Então, o que eu estou querendo falar para vocês aqui? Eles se harmonizam, eles não se anulam. Eu tenho a ponderação como método de análise de um direito quando eu tenho choque de princípios, choque de direitos fundamentais em casos concretos. Eu vou ponderar, eu vou falar qual sobressai e qual vai ser mitigado. O clássico exemplo é a liberdade de imprensa, que a gente falou lá nos direitos de personalidade, liberdade de imprensa versus a intimidade. Dependendo do que for tratado, a intimidade tem que mitigar e o direito de imprensa prevalece. Eu quero falar que o Gustavo usou o dinheiro público. Então, ele roubou dinheiro público. Eu tenho o direito de informação, de um direito de informação sendo superior à intimidade de Gustavo. Agora, se Gustavo utilizou esse dinheiro público para pagar uma noitada no inferninho, veja, uma coisa é eu noticiar que aquele dinheiro público foi gasto no inferninho. Outra coisa é eu falar as preferências de Gustavo no inferninho. Então, isso é da esfera da intimidade. Eu não posso violar a intimidade do Gustavo sob pena de violação de direitos fundamentais. Então, eu tenho que harmonizar. Na verdade, eu vou, nesse caso específico de preferências de Gustavo no inferninho, eu vou fazer sobressair os direitos à intimidade e eu vou mitigar a liberdade de imprensa. Finalmente, inalienabilidade. Os nossos direitos fundamentais não estão à venda. Eu não posso transmitir a terceiros. Só lembrando, gente, a gente já viu isso lá nos direitos de personalidade. Não é porque eu não posso alienar o meu direito. Então, vamos lá. Eu posso alienar minha vida? Não. Eu posso alienar meu nome? Não. Agora, cuidado. Eu tenho reflexos comerciais que podem ser negociados relativos a meu nome, a minha imagem. É só pegar aí o caso de Gisele Bündchen. Então, Gisele Bündchen, se ela aparece, se ela é vinculada a determinado produto, a venda daquele produto, ela acaba sendo bem interessante. Então, eu posso vincular a imagem ao produto. Mas perceba, não é que ela esteja vendendo, alienando a imagem. Se ela alienasse a imagem, se ela vendesse a imagem dela, ela nunca mais poderia sair de casa, porque a imagem seria de outra pessoa. Então, o que ela está vendendo é uma vinculação da imagem sua a um produto. E isso pode acontecer, ok? Então, gente, nós finalizamos a primeira parte, a seção 3.3. Alguma pergunta? Eu vou encarar, então, como um não. Oi. Diga, Fernanda. Não. Beleza. Então, olha aqui. Eu vou parar a gravação.